primeiro dia da nossa imersão, 2 anos em 3 dias. Que isso, Laura, você é doida? É, fiquei doida mesmo. É a louca. Que é isso? Pra quem é novo por aqui, meu nome é Laura, uma apresentação rapidinha. E eu estudei por quase 2 anos, por isso esses 2 anos, até ser aprovada no concurso público para auditor fiscal, que eu gostaria, que era o meu sonho, na verdade. E aí, nesse Instagram que eu criei, na época se chamava Lulu Concurseira, eu compartilhei com vocês 1000 dicas, minha evolução e tudo mais, até eu ser aprovada. E foi muito legal, porque não foi uma via, assim, de mão única, muito pelo contrário. Eu recebi muito carinho de vocês, muita motivação, e eu me sinto sempre na obrigação de retribuir de alguma forma isso tudo. Vocês devem estar me acompanhando, eu fico 24 horas por dia aqui fritando, fazendo esses mapas para vocês. E aí surgiu essa ideia. Eu falei assim, bom, eu quero fazer alguma coisa para retribuir o pessoal que está me acompanhando e também o pessoal que me apoia tendo os mapas, estudando pelos meus mapas e o feedback de tudo. E aí, então, o que vai ser? Serão 3 dias. E eu dividi o assunto da seguinte forma. O primeiro dia, hoje, eu vou contar para vocês 5 práticas que para mim foram essenciais para eu chegar até a aprovação. Que eu acho que, assim, com essas 5 práticas vocês vão conseguir avançar bem no estudo de vocês. O segundo dia vai ser meio que na contramão. Eu vou falar os 7 erros que eu cometi ou que eu vi outras pessoas cometendo, que eu acho que realmente é muito, como eu digo, são erros que podem te levar para um caminho não tão legal, que você pode até um dia conseguir ser aprovado, mas pode demorar mais por causa disso. Então, a gente vai corrigir essa rota para você conseguir seguir em frente. E o terceiro dia, que eu tô muito animada para esse dia também, que é o seguinte, eu quero que vocês sejam autodidatas. Como assim? Não só de conseguir sentar e aprender o conteúdo sozinho. Eu quero que vocês consigam aprender a, por si só, pesquisar métodos de estudo, pesquisar assim, fontes, o que fazer, aprender a caminhar com a própria perna de vocês, com as próprias pernas. Enfim, dá para pegar a ideia, né? Então serão esses 3 dias. E sem mais delongas, quem tá me acompanhando no Instagram também viu que eu preparei 3 e-books para acompanhar esses 3 dias de live. Gente, não liga, essa introdução tá um pouquinho maior só para vocês se situarem, mas depois a gente vai caminhar rapidinho, tá? Até porque eu falo muito depressa, então vocês não vão ter muito problema com isso não. Mas eu preparei 3 e-books, um para cada dia da live. O link eu coloquei na descrição desse vídeo. E aí, deixa eu ver aqui, deu 75 páginas de e-book, esses 3. E é o quê? É porque eu quero que vocês peguem bem esse conteúdo, e é tudo de graça, o e-book tá aí de graça pra vocês, tá? É pra vocês mesmo. E consigam destrinchar tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu quis me aprofundar um pouquinho no texto, porque eu sei que muita gente prefere ler também, ou às vezes prefere ter um material para consultar também depois, né? Pra revisar, revisar os tópicos e por aí vai. Então, aí ficou muito legal. Eu fiquei um tempão fazendo. E o mais legal é que, assim, eu coloquei um tanto de imagem. E tem imagens que eu peguei na internet, mas é porque faz sentido, que são de fábulas, de coisas assim. Mas a maior parte das fotos, as fotos são todas minhas de quando eu estudava. Então, é muito legal, porque aí quando vocês forem ver esse e-book, vocês olham assim, nossa, nesse dia ela estava estudando e ela não tinha ideia de que ela ia passar. Então, quando eu vejo as fotos, eu fico muito com isso na cabeça, sabe? Eu vejo as fotos antigas, do meu feed antigo. Aí, quando eu vejo, gente, eu falo, nossa, esse dia tava terrível e eu não imaginava que eu ia passar. É muito legal. Só explicando melhor o e-book. O link tá aqui na descrição, é o e-book. 5 práticas que me levaram às minhas aprovações. Então, vamos lá, vamos começar sem delongas. Eu dividi, então, o assunto de hoje em 5 tópicos, que já vou dar um overview e aí a gente vai entrar em cada um deles, que são as 5 práticas que foram essenciais, decisivas para a minha aprovação, que eu vi, porque assim, eu converso no direct o dia inteiro com vocês, né? Então eu consigo ver direitinho a diferença, tipo, alguma coisa que eu faço que a outra pessoa não faz, e eu consigo ver, eu consigo tanto orientar essa pessoa, como ver o que mais gente, assim, sofre, tipo, qual que é o maior problema que o pessoal tem e tal. Então, por isso que eu separei essas 5. A primeira é a mentalidade. Eu quero começar com ela, que é a menos técnica, mas é a mentalidade que eu tenho certeza que, assim, é dos principais motivos de muita gente desistir, de muita gente não conseguir
manter uma consistência bacana e não conseguir chegar lá. Então, eu quero entrar nesse assunto da mentalidade. São 2 tópicos. Primeiro, motivação. Segundo, consistência. A gente vai falar disso. Segundo tópico, material base. A gente vai falar do material base, que é a maior dúvida, né? Livro, PDF, videoaula, cursinho presencial, cursinho online, o que eu faço? Vamos falar disso. Terceiro, questões. E dentro de questões eu vou falar um pouquinho de lei seca também. Mas lei seca a gente vai falar muito amanhã. Mas aqui também fica um pouquinho. 4, revisões. Eu sei, vocês não querem revisar, vocês não sabem como, às vezes quer, mas não sabe como, né? Então a gente vai falar das revisões. E quinto, os materiais de revisão. No meu caso, os mapas mentais ou resumos. Eu vou falar como fazer o seu próprio mapa mental, porque todo mundo que quiser fazer vai fazer e vai fazer o melhor possível. E como revisar por mapas mentais, tanto os que você fizer, como se você quiser usar os meus mapas mentais. Então vamos começar pela mentalidade, depois a gente entra naqueles aspectos mais técnicos. Um grande aprendizado que eu tive durante a minha preparação foi que eu não posso contar com a motivação. Assim, não posso mesmo. Se eu contasse com a motivação, eu provavelmente teria estudado um dia da minha vida, que foi o dia que eu comecei assim, fritando. Por quê? O que acontece? Eu acho que assim, os filmes às vezes colocam essa imagem assim, de motivação, né? Aqueles filmes que você vê, tipo Karate Kid, que você vê o menino treinando, você fala, não, ele tá visualizando lá o sonho, né? Visualizando que ele vai lutar, que ele vai ganhar. E aí a gente traz isso pra nossa vida e a gente fica achando que a gente colocou lá nosso sonho, né? Eu quero ser aprovado. E aí a gente acha que a gente vai acordar de manhã, tipo, nossa, hoje eu vou batalhar pelo meu sonho, hoje eu vou sentar, vou estudar. Sabe, a gente faz essa coisa com a motivação e isso não vem. Talvez no primeiro dia, como eu disse, você resolveu, aí você compra o material e tal, tá todo animado. Isso vai ser no primeiro dia, isso é a motivação, ela te motiva a uma ação, né? Te motiva a começar. Então, essa motivação te motiva a começar, mas se você esperar ela todo dia, meu filho, você não sai do lugar. Então, a primeira coisa, esquece isso de motivação. Esquece, você vai acordar, sabe o que você quer fazer? Porque, gente, eu acordar às 5 horas da manhã, acordo ainda para estudar. Aí, vamos lá. O despertador tocou, eu não vou falar, vamos lá estudar, porque eu quero passar, quero ganhar, não sei o quê, quero ser aprovada. Meu filho, eu pego o celular querendo tacar na parede e voltar a dormir. É isso, eu vou estudar, eu fico querendo ficar deitada, mexendo no celular. Gente, a motivação é a maior ilusão que a gente tem, de a gente achar que a gente vai realmente querer fazer aquilo. A gente não quer o processo, né? A gente quer só chegar lá. Mas aí o que acontece? Você pode negar o processo e chegar lá? Não. Então você tem que abraçar o processo. Então a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é isso. Esquece isso de motivação. Coloca na sua cabeça que você tem que fazer para você chegar lá. Então você vai fazer sem querer mesmo. Aí, Lulu, o que você fazia quando você não queria estudar? Eu estudava sem querer. Lulu, o que você fazia quando você acordava assim, com vontade de fazer nada? Eu estudava sem querer estar estudando. Entende? É isso que eu quero que vocês peguem. Porque o que acontece? Se você for ficar esperando essa motivação, você não vai render, você não vai conseguir avançar. Então, esquece isso. Esse foi o primeiro ponto. E aí, dado que você já tá agora, tipo, tá, vou fazer sempre que eu puder. Entra um segundo ponto, que é a questão da consistência. Só que a consistência, eu gosto de ver ela de 2 formas. Como assim? Consistência é você sempre conseguir fazer, só que não é necessariamente você cumprir 100% da meta que você se propôs, não sei o quê. Não, é você fazer o 100% daquele dia. Então, vamos supor, adoro esses exemplos, porque serve muito a carapuça, né? Vamos supor, eu tenho um médico hoje 10 horas da manhã e eu costumo estudar de manhã e de tarde, vamos supor. Sei lá, trabalho à noite, eu faço alguma coisa à noite, então eu estudo de manhã e de tarde. Se meu médico é 10 horas da manhã, faz sentido eu querer estudar só de tarde? Fala assim, não, eu tenho médico 10 horas da manhã, então de tarde eu estudo, né? Deixa assim. Não precisa estar com a manhã livre para estudar de manhã, não precisa. Então, tipo, como que é? Vou sair, tenho um compromisso 2 da tarde. Então, eu normalmente começo a estudar de novo 1 hora da tarde, mas eu tenho um compromisso às 2, então eu vou começar às 3 quando eu voltar. Precisa disso? Não precisa. Então, eu quero que vocês parem com essas coisas de querer arredondar a hora, de querer só fazer se for um período grande. Eu quero que vocês vejam a consistência como pequenos passos.
Pequenos passos, isso. Então, se eu tenho lá de 1 às 2 horas, eu tenho meia hora, eu posso deitar, fazer umas questões, né? Eu posso dar uma revisada no meu material. Então, aproveita essas pequenas janelas, porque, gente, eu fui ver isso principalmente em pós-edital, quando a gente tem que aproveitar o nosso tempo ao máximo. Eu fazia, no pós-edital, é uma loucura, né? Eu fazia questão na fila do banco, tipo assim, essas coisas. E quando eu fui ver, deu quase 200 questões só dessas, assim, que eu fiz pescado. Então, a gente tem que tirar da nossa cabeça isso de que só vale se for 8 horas líquidas. Só vale se for 6 horas líquidas. Não, se hoje você tem vários compromissos, você só vai conseguir estudar 2 horas, estuda essas 2 horas. E estuda essas 2 horas satisfeito, porque o que eu vejo é isso. A pessoa vê que ela só tem 2 horas no dia, ela fala assim, não, então eu vou fazer só amanhã. Amanhã eu faço às 8 direitinho. Não, faz essas 2 horas, porque acredita em mim, o estudo para concurso é a longo prazo, e no longo prazo isso faz muita diferença. Então, se você tem muitas coisas no seu dia, você não vai cumprir a sua meta. Vamos supor que a meta era de 6 horas. Você não vai cumprir, mas tá tudo bem. Faz as 2 horas que você pode. E não fica com aquela coisa de, pai, eu tinha que ter feito 6. Não. Nesse dia, o seu melhor seria fazer as 2 horas. Então, faz as 2 horas e fica satisfeito com aquilo. Tenha a sua sensação de dever cumprido, porque isso é muito importante para você conseguir se manter firme ao longo do tempo. Porque o que acontece? Quando a gente tem compromissos, imprevistos, isso a gente tem muito. A gente fica com raiva de não ter conseguido cumprir a meta e às vezes nem faz pouco, porque não ia chegar naquela meta irreal, né? Vamos pôr assim. Então, não tem problema. Se você tem alguma coisa e fizer... Se você tem, vamos supor, eu tenho um compromisso no dia e eu já sei que eu não vou fazer às 8 horas. Então, bom, dado que hoje eu tenho essa coisa, eu vou me colocar, então, ali 4 horas, 3 horas de estudo e aquilo vai ser a minha meta do dia. E aí eu vou dar o meu melhor para cumprir aquela. E sigo em frente, tá bom? Então, não importa quão devagar você vá. É o que eu sempre falo, isso que eu gosto muito dessa frase. 1 é sempre maior que 0. E eu pus um textinho aqui no e-book para vocês, que vocês vão gostar depois. Tem umas imagens. Uma ilustração que eu pus que eu amo é a da corrida da lebre com a tartaruga. Então, se você for devagarzinho que seja, todo dia um pouquinho, vai indo, uma hora você chega. E a tartaruga chegou ainda antes da lebre, então fica aí, né, a mensagem. Então tá. Então não quero mais ninguém esperando motivação e ninguém só estudando se for fazer 100% da meta, tá? Então vamos entrar num ponto um pouquinho mais... Só pra falar pra vocês, no e-book eu tô acompanhando ele aqui. Tem tudo isso um pouco mais detalhado, que eu dou mais alguns exemplos e tal, que eu acho que vai ser legal pra vocês verem depois. Então vamos lá, o segundo tópico foi a questão do material base. Isso eu acho importantíssimo. Quando eu comecei, eu tinha meio preconceito. Na verdade, não é preconceito, eu não conhecia isso de cursinho online. Porque a minha irmã estudou em 2013 para concurso, ela foi aprovada para analista do TRT. E ela estudou por livros, basicamente, por livros. E aí era só aquilo que eu conhecia. E os livros dela eram os livros que ela usou na faculdade, olha que loucura. Então eu falei, bom, então é isso, né? Vou pegar esses livros do pessoal do direito, vou estudar, vou dar meu jeito. E quando eu comecei, eu vi que, me parecia estranho. Porque, não sei, você vê um livro, eu tô olhando aqui porque os livros estão aqui, tá? Mas vocês nem conseguem ver. Me parecia estranho que um livro da faculdade, porque na faculdade a pessoa se aprofunda em vários temas, né? Ela tem interesse em descobrir, em entender a evolução histórica das coisas, ela tem interesse em saber as correntes diferentes e tal. E a pessoa que estuda para concurso, ela tem necessidade de um conhecimento muito mais direto, né? Muito mais assim, eu quero saber o que está ali na lei, eu quero saber ali resolver aquela questão, eu quero saber o que a banca cobra e tal. Então, hoje em dia, já tem muitos livros direcionados para concurso, e isso já é muito melhor, muito mais legal do que se pegar um livro de pós-graduação de direito tributário para estudar diretamente para concurso. Então, a primeira dica é o material base, independente de qual seja, se você for querer um livro, um PDF ou um cursinho, foque em materiais, escolha materiais focados para concurso. Então, não vá pegar, por exemplo, fazer uma faculdade de direito para fazer um concurso, entende? Vai fazer um cursinho daquela matéria que você precisa para concurso, voltado para concurso. Então, às vezes você é dos livros,
Então, pega um livro focado para concurso. E aí tá, aí vem a dúvida, né? Livro, PDF ou videoaula? Bom, a resposta que eu sempre dou é depende. Porque, na verdade, eu usei os três. Em situações diferentes, em momentos diferentes da minha preparação e com motivos diferentes. Então, eu não vou ficar me alongando muito na minha evolução na coisa, mas eu vou falar mais ou menos um pouquinho dos prós e dos contras de cada um para vocês se situarem mais ou menos. Primeiro, a videoaula. A videoaula, muita gente gosta muito. Eu acho que é o material mais cômodo que a gente tem, que a gente fica ali, né, bonitinho, assistindo alguém literalmente mastigar e tudo pra gente, explicar tudo pra gente. Só que o que acontece? A maior desvantagem da videoaula é o tempo que ela toma. E outra grande desvantagem também é que ela muitas vezes não cobre 100% dos materiais. 100% da disciplina. 100% da disciplina tá sempre no material escrito, no PDF. A videoaula normalmente é só um apanhado, aqueles pontos mais importantes ou aqueles pontos mais difíceis. E justamente por quê? Porque o professor explicando, falando, dando exemplos, ele consegue te ensinar muito mais. Então fica muito mais fácil de você entender alguma coisa do que se você realmente está lá com o material escrito. Então, qual foi a minha estratégia com videoaulas? Eu usava ela em momentos diferentes. Por exemplo, matéria de contabilidade. Eu tentei começar por um livro, não dei conta, não entendia nada. Então, eu fui para videoaula. E eu assisti contabilidade inteira por videoaula. Lógico, eu pegava o PDF também, né? Mas eu assisti todas as videoaulas de contabilidade e ia depois disso pro PDF. Por quê? Porque eu não entendia, eu tinha dificuldade na matéria, enfim, não me dava bem. E o professor explicando me ajudou muito. Agora, por exemplo, se tem uma matéria que eu tô indo bem, vamos supor, direito constitucional, tô indo bem pelo PDF, mas aí tem um assunto que eu agarrei, um assunto que não entra na minha cabeça. Penal, isso aconteceu muito comigo. Eu ia bem pelo PDF, assim, tranquila, mas tinha algumas partes, algumas teorias que eu não entendia de jeito nenhum. E aí eu pegava a videoaula do professor, e aí ele explicava, dava aqueles exemplos, né, aquele tanto de exemplo e tal, e aí finalmente aquilo entrava na minha cabeça. E aí qual foi a minha estratégia? Eu não via videoaula para a matéria inteira. Eu via apenas para aqueles pontos que eu realmente não conseguia entender muito bem, entende? Porque aí eu acho que é você usar como estratégia o material que você tem disponível. Porque se eu visse tudo na videoaula, ia me tomar muito tempo que eu poderia empregar em outras coisas, que eu poderia avançar bem mais rápido por outras formas. E uma outra forma que eu usava a videoaula, mais ou menos inusitada, e principalmente no pós-edital, foi como audioaula. Então, no pós-edital, eu estava trabalhando, e eu trabalhava na Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte, né? Eu fui aprovada aqui para consultor legislativo, e é meio longe da minha casa. E eu levava mais ou menos 45 minutos para ir, 45 minutos para voltar. Em época de pós-edital, a gente não quer jogar, né, 1h30 no lixo. E aí, o que eu fazia? Eu baixei as videoaulas de legislação tributária e eu ficava escutando no carro. Só que aí, aqui, não era um primeiro contato com a matéria, né? Eu já tinha estudado pelo PDF e tal. E aí, como revisão, eu ouvia a videoaula indo e voltando do carro. Então, aí, às vezes, até na academia, gente, meu cabelo tá caindo. Até na academia, às vezes, eu caminhando, eu correndo na esteira, qualquer coisa, eu ficava ouvindo essa videoaula, principalmente no pós-edital. Então, é um outro jeito que eu gosto de colocar. Às vezes, eu me maquiando pra sair, porque eu sou terrível, eu demorava e tal. Então, me ajudou muito. Então, é uma outra dica que eu dou pra videoaula. Mas eu realmente não recomendo você ser o concurseiro que fica 100% na videoaula justamente por esse déficit que eu falei de ela não ter todo o conteúdo. E é muito mais difícil você conseguir revisar, né? Assim, você tem que ter um material escrito ali para você revisar rapidinho, não sei. E uma outra dica que eu dou é você tentar acelerar a videoaula. Eu assistia já a 2.0, mas você pode começar, por exemplo, a 1.25, depois acelerar 1,5 e vai aumentando aos poucos, sabe? Sabe, parece estranho no início, mas depois fica super ótimo e economiza muito tempo, vocês não têm noção. E não fica nada corrido, ruim de entender, é super tranquilo, tá? Então tá, o segundo que eu queria falar então é o PDF. Cursos em PDF para concursos. Gente, eu acho que esse é o melhor material que vocês podem escolher, o material base, porque assim, ele é o mais completo, ele é o mais direcionado. Você pode pegar, às vezes, um já para a sua banca ou um já para o seu concurso, conforme o seu edital. Então, eu acho que é o melhor que tem. Eu juro que eu não queria ter que eleger um dos três, mas se tivesse que eleger, já fazendo isso, na verdade, eu prefiro o PDF.
porque ele é o mais completo, ele é escrito, tem vários esquemas, né, que te ajudam a memorizar, vem umas questões ali no meio, então você já vê na hora, assim, como que é cobrado, para você já saber ao que você deve se atentar. O próprio professor menciona, tipo, gente, isso cai muito em prova, gente, isso aqui não cai tanto, tem essa teoria, mas algumas bancas cobram assim. Entende que é um material muito mais direcionado e ele é mais enxuto que os livros, porque os livros, querendo ou não, eles dão um volume bem maior. Não sei, eu nunca imprimi os PDFs também para comparar a questão de volume, mas eu sinto, se você comparar um capítulo de um mesmo assunto, você vê que o PDF é mais, a leitura é mais fluida e muitas vezes é mais detidinho, assim, tipo, não fica delongando demais, justamente porque eles sabem que o concurseiro não tem muito tempo. Então, eu acho que o melhor material básico que a gente pode ter realmente é um curso em PDF daquela matéria. Vai estar sempre atualizado, tipo, os professores atualizam, você só baixa de novo o arquivo, se for o caso. Agora, um livro você tem que ficar comprando uma edição nova, ou então revisando, né, tipo, sei lá, imprime uma página de novo, alguma coisa nesse sentido, o que às vezes é meio chato, né? Mas, então, entrando nesses livros, eu queria falar também que eu não sou também tão contra livros, não, eu gosto. Livros destinados para concursos, tá? Pega sempre focado para concurso, não pega livros aleatórios. E pega principalmente matérias estratégicas. Como assim? Uma matéria que para o seu concurso é muito forte. Então, por exemplo, no meu concurso, eu fiz da área fiscal. Né? Direito tributário é uma matéria muito pesada em concursos fiscais. Eles cobram muito detalhe, eles cobram coisas mais aprofundadas. Então, eu estudei tributário por um livro também. Eu gostava de ter essa visão mais, assim, aprofundada da coisa, sabe? Mas, por exemplo, pra mim não faria sentido algum pegar um livro de direito civil. Gente, vocês já viram um livro de direito civil, né? Um chulapa, assim, ó. Pra mim, por exemplo, caia 5 questões de peso 1 de direito civil, vamos supor, sendo que direito tributário seriam 25, 30 de peso 2 ou 3, entendem a diferença? Então, no direito civil, pra mim, vale muito mais um curso em PDF, já assertivo, já direitinho, do que pegar um livrão assim, tipo, não faz sentido, entende? Então, como eu disse, Bom, eu acho o PDF melhor, na verdade, se eu tivesse que escolher um, mas eu acho que você não tem que escolher um, como eu não escolhi um. Eu usei os 3, só que você tem que ter a estratégia certa para usar os 3, tá? Então, seja consciente nessas escolhas. Então, vamos lá. Passo 3, as questões. Uma coisa que me ajudou muito na minha aprovação foi resolver infinitas questões. Eu falo infinitas porque, assim, eu não sei certinho quantas foram. A minha última estimativa foi algo em torno de 14.700, mas eu devo ter feito mais por aí também. O que acontece? No início, eu até conto aqui no e-book, essa é a minha história, que eu não resolvia muita questão no início, não. Eu só queria seguir e tal. E gente, isso é um erro muito, assim, normal de acontecer, na verdade, tanto como aconteceu comigo. Mas é um erro que você não pode levar por muito tempo. Então, se você está começando agora, já quebra isso. Já põe questão desde o seu primeiro dia. No seu primeiro dia, se você já viu metade de um assunto, você já pode resolver questões daquela metade daquele assunto. Por quê? Gente, questão é vida. Questão é o que vai cair na sua prova. Como assim? É porque eu tenho um exemplo muito claro na minha cabeça de quando eu comecei a estudar Direito Constitucional, ou seja, quando eu comecei a estudar para concursos. Que eu li a primeira aula, e acho que foi a primeira, que falava do processo lá das emendas constitucionais e das leis complementares e tal, mas especificamente das emendas constitucionais. Que falou aquela coisa, né? Que elas são votadas em cada caso, 2 turnos, 3/5. E aí eu olhei para aquilo e falei, isso aqui, meu filho, ninguém vai perguntar isso não. Olha que absurdo, né? Você vai ficar perguntando quórum de coisa. Eu nem sabia que era a palavra quórum nessa época. Mas hoje em dia eu sei, porque eu acho chique falar quórum. Ninguém vai perguntar isso numa prova de concurso, né? Eles vão perguntar outras coisas, vão perguntar assim o geral e tal. E aí eu deixei de lado esse número, passei e segui. Quando eu fui fazer a questão do final da aula que eu vi, qual que era a primeira questão que tinha lá? O quórum para aprovação de emenda constitucional. Gente, é disso que eu tô falando. A questão vai te mostrar justamente o que cai na prova. Aí você vai falar, poxa, então isso aqui cai. Deixa eu voltar a ler de novo essa parte. E isso aconteceu, assim, eu não consigo nem contar quantas vezes isso aconteceu comigo, em quais matérias isso aconteceu comigo. Que, assim,
Você tá lendo, aí às vezes uma parte você acha meio assim, bom, eu acho que isso aqui não tá muito com cara de que cai, não. Aí você passa direto. Aí quando você vê a primeira questão é sobre aquele assunto que você meio que pulou, sabe? Então, o estudo por questão, ele é essencial para te direcionar o que cai, como é perguntado. Até eu entender, assim, mais ou menos com 6 meses de preparação, eu comecei a fazer mais questões mesmo, porque eu já tinha terminado algumas disciplinas, algumas poucas disciplinas, e aí eu voltava fazendo questões de tudo. E aí o que acontecia? Eu caía em todas as pegadinhas, gente, todas. Aquele negócio o salvo era tipo em caso de... Eu caí em todas. Quando tinha um exceto, ou sabe, essas coisas, por não ter experiência mesmo. Então, às vezes, esses números também, eu não me atentava tanto. E aí, eu caí nas pegadinhas do tipo, salvo a disposição da legislação em contrário, mas o certo era tipo da lei em contrário, no caso de tributário. Essas coisas assim, as trocas de palavra que a banca gosta de fazer, que eu nunca me atentava. Aí vai lá em administrativo, você troca dispensa por inexigibilidade, e aí na hora que você leu você não tinha muito decorado assim. Então você vê que quanto mais questão você resolve, mais você vai ficando maduro para conseguir resolver esse assunto, para conseguir não cair nessas pegadinhas mais. E para saber justamente o que a banca troca. Gente, eles fazem as mesmas coisas todas as vezes. É sempre a mesma palavra que eles trocam. É impressionante. Assim, gente, você não tem criatividade e não tem mesmo. Então, faz todas as questões que você vai ver que não tem problema. E aí, aqui no e-book, eu não lembro se eu coloquei isso aqui no e-book. Ah, com certeza eu coloquei. A importância das questões e como eu resolvia. Isso, eu faço questões de várias formas. A primeira forma que eu gosto de fazer questão é questão de fixação. Como assim? Eu estudei o assunto agora, estudei a aula 0, vamos supor. Eu gosto de fazer questões só daquele assunto. Então, eu faço uma sessão, sei lá, de 1 hora de questões, fazendo só questões daquele assunto que eu acabei de estudar. Porque eu quero justamente ver como ele é cobrado. Eu quero fixar mesmo aquilo que eu acabei de ler e realmente aprender aquilo antes de seguir em frente. Uma outra forma de resolver questões que eu gosto é, por exemplo, se eu já estou mais ou menos na metade da matéria e a cada nova aula que eu avanço, eu gosto de fazer um caderninho de questões com todos os assuntos que eu já vi daquela matéria até aquele momento. E aí eu resolvo esses cadernos de forma aleatória. Por quê? Porque é mais ou menos como cai na prova, né? Não cai prova 10 questões do mesmo assunto e depois troca. Não, é cada hora um assunto. Você tem que treinar essa mudança. Então eu resolvo de forma aleatória e com isso, você vai sempre revisar aqueles assuntos da primeira aula também. Isso entra um pouquinho na questão de revisões, mas já falando também. Se você faz essas questões cumulativas, você vai entrando nos assuntos anteriores e tá sempre meio que vendo aquilo. Você consegue pescar mais ou menos onde você tá mal, onde que você tem que voltar. E a última forma que eu gosto de resolver questões é o caderno completo. Que é assim, quando eu já terminei aquela disciplina, isso é principalmente no pós-edital, ou se eu já terminei e tô meio longe ainda no edital, por exemplo. Que é o quê? Eu pego um caderno com todas as questões daquela disciplina. Aí você pode fazer filtro da forma que você achar melhor. Por exemplo, eu sempre filtro, 3, no máximo 4 anos para trás, para não pegar coisa ultrapassada ou perfil da banca que já mudou muito, que também não faz sentido. Então, isso eu filtro. Mas aí você pode, por exemplo, pegar da sua banca e mais algumas para dar um volume maior, mas pega aquela disciplina toda e resolve também de forma aleatória. Por quê? Nesse tipo de resolução de questões, você quer justamente pegar onde você está mal, pegar onde que você tem que consertar, o que você tem que melhorar, qual assunto que você tem que rever, para ver se você vai só no seu material de revisão, isso já é suficiente, ou se você tem que assistir uma nova aula ou ver o PDF de novo, entende? Então, como que você sabe o que você está mal, o que você está bem? É resolvendo questões e vendo o seu desempenho naquilo. E aí, nessa hora, é muito importante que você foque no seu erro, porque é o erro que vai te ensinar. Então, não veja de forma superficial o que você errou, só olha ali o comentário e pronto. Não, vai realmente naquele ponto da matéria. Se você tem um material de revisão daquele ponto, vai lá ver mais ou menos o que está em volta, porque às vezes já é uma parte de um dia de estudo que você esqueceu. Então, valoriza bastante o erro, tá? Então, começa a resolver a questão desde o início, faz questão de fixação de um assunto só, faz questões cumulativas de forma aleatória, para você estar sempre revendo aquilo das aulas anteriores também, e faz essas questões da disciplina inteira
para você filtrar onde você tá mal, onde você tá bem e ir aparando as arestas, tá bom? Então, gente, questão é vida, tem que fazer questão. Ponto 4, as revisões. Queria hoje falar com vocês da importância de revisar e de como eu vejo o tanto que ela é negligenciada. O primeiro questionamento que muita gente faz é tipo, eu odeio revisar porque eu perco muito tempo, eu não consigo avançar na matéria, eu não sei o quê, e eu não sei qual periodicidade que eu reviso, ou o controle de revisão me toma muito tempo, eu não sei controlar e tal. E aí, primeiro ponto. Gente, revisar não é perda de tempo. Nunca, jamais em tempo algum. Perda de tempo é você estudar e seguir estudando sem revisar. Isso é perda de tempo. Porque quando você chegar na prova, o examinador não quer saber o tanto que você já leu ou o tanto que você avançou na matéria. Ele quer saber o tanto que está consolidado na sua cabeça. Então, você tem que ter isso muito claro para você, que mais vale você ver com calma as 3 aulas. Com calma sim, né, gente? Dentro do normal, não é ficar tipo, vou destrinchar 100% essa aula. Não. É você ver aquela aula num tempo razoável, voltar, revisar, tá sempre revendo aquilo, tá sempre fazendo questões daquele assunto, do que você, tipo, ver a matéria inteira correndo, não fazer uma questão, não reler uma linha, não fazer nenhum material de revisão e achar que aquilo vai bastar, entende? Não adianta, não adianta passar corrido. Tudo tem que ter o devido zelo. Então, a revisão é muito, muito importante. A gente esquece, e esquece mesmo. Eu até descobri a importância da revisão. Eu tinha lido o meu livro de direito tributário todo como se fosse um romance. Eu li ele de capa a capa, tipo, marcando, eu grifei, achando que aquilo era, tipo, estudar. Então, eu li ele todo, não voltei em uma linha e achei, falei, pronto, fechei direito tributário, né? E, sei lá, 2 meses de estudo. Agora foi. Quando eu vi, gente, eu fui fazer uma questão, eu não sabia nada de nada, porque eu esqueci tudo, absolutamente tudo. Então, assim, foi bom, foi, né? Eu tive uma base, sabia mais ou menos do que se tratava a matéria, mas aquilo não entrou nada realmente na minha cabeça, que eu conseguisse trabalhar com aquilo, entende? Então, gente, não adianta. Revisar não é perda de tempo. Isso, se você sair só com isso na sua cabeça hoje, que revisar não é perda de tempo, você vai ver o tanto que isso já vai no longo prazo, te fazer muito bem, te fazer acertar muito mais questões. Porque revisar é muito, muito importante. E já para tranquilizar os outros questionamentos que eu fiz, né? Questão do tempo, questão de ficar empacado, né? Questão de controle de revisão. Eu testei todos os métodos que vocês podem imaginar de controle de revisão. Eu fiz planilha, eu tentei fazer aquele post-it, tipo assim, eu punho o post-it na capa do capítulo com a data que eu vi, para pôr a data da primeira revisão, a data da segunda revisão. Eu tentei fazer aquela de 24 horas, 7 dias, 15 dias, de sei lá para onde que isso termina, né? Tentei fazer todas. E o negócio é que eu tentei mesmo. E nenhuma dessas deu certo. Não funcionava pra mim. Eu ficava ansiosa, eu ficava achando que eu tava mais tempo controlando os treinos do que realmente revisando. E, enfim, nada disso deu certo pra mim. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que chama Como Estudar e Fazer Revisões, que eu falo mais em detalhes a questão da revisão, que como eu fiz o meu método de revisar no sentimento. Só que são tantas situações práticas que esse sentimento se torna um método mesmo. Mas só de vocês já tentarem revisar, da forma que for, tá sempre vendo, tá sempre em contato com o conteúdo, já tá sensacional, tá sensacional. Quinto ponto, pra mim, foram os mapas mentais. Eu chamei no início, né, de material de revisão, mas pra mim esses materiais de revisão foram os meus mapas mentais, que são minha marca registrada desde, sei lá, 2017, né? Quem me acompanha no meu perfil no Instagram sabe. Quem não me acompanha, pode ir lá. Aí, quem costuma ver também, desce tudo, vocês vão ver como desde o início do meu estudo, assim, acho que a primeira coisa que eu fiz no meu estudo foi um mapa mental da matéria. E dá pra ver também a evolução, como eu melhorei minha técnica, como eu consegui mudar um pouquinho, como eu fazia cada um deles, né, e tudo mais. Mas o quinto e último ponto é que você precisa ter um bom material de revisão. E eu vou explicar o que é isso. Porque é o que eu vejo muito. A pessoa tem um hábito legal de estudo, estuda regularmente, mas vamos supor,
que ela só assiste videoaula ou só estude por livros e não, por exemplo, ela é daquelas que nem gosta de rabiscar livro, porque livro não pode rabiscar, sei lá. Imagina que você está chegando na sua prova, você tem 15 dias para sua prova e você quer revisar toda a matéria que vai cair na sua prova. Como que você vai fazer isso? Você vai assistir seu curso em PDF todo? Ó, você vai assistir seu curso em videoaula todo? Você vai ler de novo seu livro inteiro? Não dá. Então, o que acontece? Você precisa de um material de revisão conciso, que você consiga revisar ele todo nesses 15 dias e, ao mesmo tempo que ele é conciso, ele tem que ser assertivo. Como assim? Não adianta você pegar o material, você resumir o material base pegando os pontos que não são importantes. Então, o seu material de revisão tem que ter os pontos que são os pontos que estão, os pontos importantes do seu material base, que são os pontos que são cobrados em prova. Então, o seu material de revisão, ele tem que ser filtrado pelas questões, por assim dizer. Então, eu vou apresentar para vocês o método de como eu fiz meus mapas mentais, depois que eu me aperfeiçoei, como eu faço atualmente. Porque hoje em dia eu trabalho com isso, né, gente? Eu fico 24 horas por dia fazendo mapa mental. E eu sei quando ele fica bom, por que ele fica bom. E é isso que eu quero passar para vocês. Então, primeira dica. Nunca, jamais, em tempo algum, faça um resumo, um mapa mental ou o que quer que seja na sua primeira leitura, no seu primeiro contato com aquela disciplina. Porque vai ficar tudo errado. Porque você tem zero filtro. O seu filtro de questões está nulo. O seu filtro do que é importante ou do que não é importante não está funcionando corretamente. Por quê? Muitas vezes no material base, o professor às vezes quer chegar num ponto específico e para isso ele passa por vários outros que são necessários para você ter uma base, para você entender aquilo que é realmente importante. Às vezes tem muitas coisas no PDF que, sim, estão no edital, vamos supor, mas você faz 700 questões daquilo e não caiu nenhuma. Entende? Então, na sua primeira leitura, você não sabe nada disso. Você não sabe o que é importante, o que não é, você não tem base nenhuma, tudo parece novo. Então, é igual quando você vai fazer direto o resumo da coisa que você está lendo, pode saber que você vai praticamente copiar o negócio inteiro, né? Isso eu lembro, porque eu no início eu fazia assim. Eu já tentava, tipo assim, ir lendo e fazendo, lendo e fazendo. E meus resumos ficavam uma coisa enorme. Tipo, era quase como se eu estivesse lendo o material base. Então, ele não servia para aquilo que a gente conversou no início, não tem como. Então, a primeira dica é essa, não faça na primeira leitura. Mas aí, como é que eu vou fazer? Você vai fazer um dia a sua primeira leitura e aí você até pode já marcar o material. Vamos supor, grifa o que você acha mais importante ou marca com marca-texto. Resolve as questões que vêm no meio da aula para você já se inteirar. Aí, num segundo dia, por exemplo, você volta e resolve as questões de fixação, por exemplo. Eu fazia o mapa já antes de resolver essas questões. Mas eu percebi, justamente por esse motivo que eu te expliquei, que o mapa fica muito melhor se você faz essa primeira leitura marcando para você ter esse primeiro conhecimento, esse primeiro contato. Aí você vai resolver questões daquele assunto, as questões de fixação que a gente conversou antes. E agora você já está mais maduro naquele assunto, você já sabe o que cai, você vai voltar relendo apenas essas partes que você marcou e fazendo o seu material de revisão com base nessa parte que você marcou, mas tendo como filtro o que você viu nas questões. Entende? Então, o seu material já vai ficar muito mais enxuto, muita coisa você vai ver e vai falar assim, não, isso aqui já tá de boa, já entendi, isso é só uma base para chegar naquilo ali, não precisa escrever e tal. E outra coisa, não fica usando frases muito extensas, você não está escrevendo um romance, você não vai publicar os seus resumos. Use e abuse assim, de seta, de abreviações, use abreviações que você gosta. Os meus mapas da minha preparação, que são os que eu digitalizei, que eu escrevi à mão, eles têm muita abreviação, eu usava muito símbolo que só eu conhecia, eu mesmo inventava. Você faz um índicezinho e vai seguindo, quando você vê, isso fica super automático. Então, vai ser bom tanto para você fazer ele mais rápido, como para você revisar ele mais rápido. Então, tenha lá seu índicezinho de abreviações, de símbolos, quer que seja. Usa seta, usa listas, evita fazer, vírgula, 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 não. Põe, puxa setinhas, puxa pontinhos, faz ele ficar mais visual e ele ficar mais assertivo, mais direto, para você ler ele mais rápido.
Em vez de ficar... Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Eu peguei eles aqui. Esse aqui é um bem antigo. Mas, por exemplo, aqui. Isso aqui podia ser uma frase inteira que eu podia separar por vírgula. Mas não, você faz tópicos, entendeu? Faz uma tabelinha, em vez de você fazer um texto corrido. Tenta fazer uma tabelinha, tenta fazer coisas mais... Pra você ler mais rápido, porque você não precisa escrever livro, não. Aí a questão do espaço que você vai ocupar, realmente, no início é mais difícil você prever. Mas assim, não tem problema você não exaurir um assunto em um único papel. Você pode usar o verso, você pode fazer o que você quiser. E se você não quiser fazer um mapa mental ou um resumo, você pode marcar o seu material base, mas aí faz, por exemplo, na primeira leitura você só grifa com lápis, aí depois você grifa com um marcador colorido, e aí você faz anotações à caneta, anotações importantes, destaca, põe post-it, tipo... Realmente, para você conseguir revisar de forma mais rápida, gente, porque não adianta, você não vai conseguir ler tudo, não vai adiantar. Só que aí uma dica que eu queria passar para vocês que é assim, pelo amor de Deus, não faz resumo, não faz mapa mental, não faz nada no pós-edital. Gente, pós-edital não dá tempo, não dá tempo. Resumo e mapa mental são materiais de revisão que você constrói no estudo a longo prazo, no seu pré-edital. Então, por exemplo, a matéria de TI saiu no meu edital da Cefaz Goiás. Eu nunca tinha estudado TI para concurso, né? Apesar de eu ser engenheiro, né? São coisas completamente diferentes. Aí, o que aconteceu? Saiu lá TI, falei, bom, não tenho nenhum mapa mental, não tenho nenhum material de revisão. Ah, então vou fazer meus mapas mentais? Não vou, porque eu levo 1 hora e meia por mapa mental, fora a leitura, fora as questões que eu tenho que fazer, para poder revisar. E no pós-edital, a gente não tem tempo para isso. A gente tem que revisar aqueles assuntos que a gente já viu. A gente tem que ficar bom naquilo que a gente já viu. Então, não faz sentido. Você perde muito, muito tempo. E aí, quem dera, gente, se na época eu tivesse alguém com... alguém para me dar os mapas mentais de TI já prontos, né? Com um resumo lá bonitinho para eu poder estudar, com as dicas, com coisas para decorar, né? Com as pegadinhas, com tudo, né? Vamos seguir, então, o nosso último tópico de hoje, que é como revisar por mapas mentais. Ou você pode colocar também por resumos, o que quer, o material que você use. Dá também, mais ou menos, como fala, um material marcado, né? Uma marcação que você tenha, mas fica mais chato, mais chatinho. Então, vamos lá. Primeira dica de como revisar o seu material de revisão. Faça uma revisão ativa. Gente, essa é a primeira e principal dica, é você fazer uma revisão ativa. E o que é isso, gente? Revisão ativa é o que a palavra fala, não é você ficar lá deitado na cama com um trem assim, lendo. Não é. É você pegar, vamos supor, tá aqui, né, tá o mapa. Aí você tá lendo ali, fato jurídico, sentido estrito, aí rabisca o estrito. Se você vê alguma coisa, tipo... requisito, no mínimo tal coisa. Rabisco o mínimo. Se você vê uma... eu podia ter separado direitinho aqui o que eu queria mostrar, né? Esse é bom. Mas tudo bem. Vamos supor que eu perdi agora aquela tabelinha que eu tinha. Achei. Vamos supor que você tem uma tabelinha lá que tem um item e aí tem uns números que você tem que decorar. Infelizmente, os números que você tem que decorar caem em prova. E aí o que acontece? Você tem que dar seu jeito. Não fica só lendo aquele número e passa para frente. Isso não é uma revisão ativa. Eu quero que você tampe a coluna que tem os números, que seja tipo a resposta, eu quero que você tampa. Aí você olha a primeira coluna e tenta completar do lado a lápis. Eu quero que você... isso é bom. Mnemônico. Não adianta só decorar um mnemônico, gente. O que mais tem é a pessoa que sabe o mnemônico, aí chega na prova e não sabe o que significa o mnemônico, porque na hora de revisar fica só com o mnemônico na cabeça e não, tipo, estende ele. Então, se você usa o mnemônico, gente, mnemônico salva vidas. Eu coloco vários aqui no meu mapa, eu usei vários, eu sei vários, adoro, só se divapulou na veia, né? Mas o que acontece? Sempre que você bater o olho num mnemônico, leia ele, e aí escreva ele assim, e preencha, pelo amor de Deus. Então, a revisão ativa é boa para você se atentar a essas palavras-chave. Então, sempre que você vê exceto, salvo, se você vê um número, se você vê mínimo, máximo, números que você tem que decorar, prazos, quórums, tudo isso que você vê, rabisca, põe setinha. E gente, o pessoal que olha, dá pra ver nas minhas fotos do Instagram ou dá pra ver nos meus mapas 1.0.
a gente vê direitinho que, assim, o meu mapa começa lisinho, né? É só o título colorido e o resto, tipo, de caneta preta, bonitinho. E aí, passa um tempo, ele já tá com umas marcadas, assim, um colorido, um negócio. Aí, passa um tempo, ele já tá com umas bolas, uns trem de caneta. Cada revisão, eu vou rabiscando mais e mais. E no final, eu já tô de lápis, já rabiscando tudo de novo. Por quê? Assim, você se mantém mais concentrado, você dispersa menos, você fica menos entediado também. Então, você consegue estudar e fazer aquilo por mais tempo. Então, isso ajuda muito. E o seu cérebro presta mais atenção. Gente, essas palavras-chave você não pode deixar passar. O não, o nunca, o salvo disposição em contrário, tudo isso você tem que marcar. Isso é o que eu chamo de revisão ativa. Eu dei vários exemplos aqui no e-book, que vocês podem baixar lá para ver, que ajuda muito. Segunda dica. Quando você está revisando pelo material, não necessariamente você está lendo aquilo. Tipo, peguei ele e vou ali ler. Não necessariamente. O que eu gostava de fazer? Vamos supor que eu vou fazer aquelas questões tudão, né? Peguei a matéria toda e vou resolver as questões. Então, eu pegava os meus mapas daquele assunto e punha aqui. Aí, não tô lendo nem nada. Tô resolvendo a questão. Aí, eu errei aquela questão. Aí, o que eu faço? Bom, eu errei de tal assunto, sei lá, qualquer coisa. Eu errei lá, contratos administrativos. Aqui. Vamos supor, eu errei... Não dá pra vocês lerem, mas vamos supor. No assunto alterações quantitativas do contrato. Eu errei o percentual aqui. O que acontece? Não fica na questão, não olha só, tipo, era caso de 25%, eu pus 50%, mas agora eu entendi então que é 25%. E segue em frente. Não faz isso. O que você tem que fazer? Você errou a questão. Você vai no seu material de revisão daquele assunto, e aí você vai fazer aquela revisão, pega tudo que tá em volta, pega a periferia ali também. Como assim? Tá lá o 25% que você errou. Aí leia todas as hipóteses e vê assim, não, então tá. Então, acréscimo é até 25% ou até 50% para reforma. Mas as supressões unilaterais podem ser até 25% também. Então, tipo, revisa tudo isso que está em volta, porque provavelmente aquele assunto como um todo não ficou muito bem consolidado em você, entende? Porque aí, com isso, você pega os detalhes, todos os detalhes lá direitinho. Gente, o erro é o melhor amigo do concurseiro, sério mesmo. Tipo, depois que você entende isso, porque no início, isso não é tão importante, porque tudo é novo. Então, você avança, cada dia você aprende muito e sente muito o avanço. Mas chega uma hora que você estagna, e é uma mensagem que eu recebo muito. Lulu, eu tô estagnada, sei lá, 70%, 80%, como eu faço? A resposta é justamente essa, foca no erro, foca no detalhe. E o detalhe está sempre na questão. Então, você errou a questão daquele detalhe, vai e revisa toda aquela parte do assunto. Que é isso que vai te garantir passar do bom para o avançado, que eu acho que era o mais importante. E se você errou, vamos supor, eu errei uma questão que não estava no meu material de revisão, aí o que eu faço? Você pega um post-it e cola, acrescenta, ou escreve no verso, preenche o seu material de revisão com aquilo que estava na questão, ou seja, aquilo que cai em prova, mas que não está no seu material de revisão. Isso é muito, muito, muito importante, que é você sempre melhorar o seu material de revisão, que é uma outra forma de um estudo ativo. Você já está com aquilo ali e, poxa, isso aqui às vezes estava aqui, mas na hora de revisar eu lembrei de um jeito errado e tal. Então, acrescenta uma anotação, acrescenta um detalhe, escreve, acrescenta no verso, ou mesmo faz um novo mapa. Vamos supor, surgiu um assunto inteiro que você tinha pulado porque você achava que não era importante, volta, faz um novo mapa, entende? Foca no erro. O que está na questão é o que cai na prova, é o que tem que estar no seu material de revisão. Seu material de revisão tem que ser completo. Ele tem que ser o suficiente para você conseguir acertar suas questões, né, na prova. Gente, então, eu espero que vocês tenham gostado. Vou dar um câmbio e desligo aqui. E eu amo muito vocês.